Qual a importância da gestão ou a precificação correta dos meus serviços para minha barbearia? Isso faz alguma diferença, Eduardo? Isso me dá alguma vantagem competitiva dentro do mercado? Bom, hoje o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Vamos falar sobre gestão e precificação. Beleza, meu amigo barbeiro? Então, solta a vinheta! Bem, se você me acompanha há algum tempo, meu nome é Eduardo Ferreira, sou o Edu Barber Finance, tenho aqui no Instagram, você pode seguir a gente aqui no Instagram, no @EduBarberFinance, ou também pelo nosso canal aqui no YouTube, Edu Barber Finance. Se você já me segue há algum tempo, já sabe que eu falo muito sobre a questão sobre gestão e precificação para você, meu amigo barbeiro, tá? Se não segue a gente, pode começar a seguir, dar um joinha aí pra gente, que eu agradeço demais, beleza? Vamos lá. Então, hoje eu vou falar sobre gestão, um tema que a gente sempre aborda aqui para os empreendedores da beleza masculina, Não é só barbeiro, você é empreendedor da beleza masculina, do ramo da beleza masculina, beleza? Então a gente fala sobre gestão e precificação, tá? A importância de saber precificar corretamente, utilizar um método, um método de gestão aplicado, para você aí que é empreendedor no seu negócio. A barbearia é seu negócio. Ah, Eduardo, mas eu trabalho sozinho, Eu sou MEI. Meu amigo, você trabalhando sozinho, você sendo MEI, é um autônomo, você tem CNPJ, você é um empresário, você é um microempreendedor, você é um empreendedor. E aí seu negócio tem que ser visto do ponto de vista de empresa, de empresário, tá ok? Então eu sempre separo duas coisas que muito importantes para você barbeiro, que você tem que ter a parte técnica, Você é barbeiro, você tem a parte técnica para cabelo e a parte gerencial, você é um empreendedor, tá? E o empreendedor daí você tem novas qualidades, novas áreas que você também deve atuar. Ah, Eduardo, tô começando agora, como que eu faço isso? Bem, no vídeo de hoje, vamos falar sobre gestão e como que ela pode auxiliar você a estar começando. Então eu vou dar algumas dicas para você que está começando, e falar como que a precificação pode te auxiliar. Você adotar um método correto de precificação vai te auxiliar e vai te diferenciar do mercado. Vai fazer que você não tome aquele susto, Por exemplo, abrir a barbearia e vou no susto, Vou vendo, vou na sorte, ok? Tá? Então a gente vai falar justamente sobre isso. E para falar sobre gestão, eu quero aqui primeiramente falar desse carinha aqui, que deve aparecer aí para você, chamado Peter Drucker. Peter Drucker, ele é considerado o pai da administração ou o pai da gestão moderna, ok? Então, ele é um austríaco, morreu em 2005, aos 95 anos, tá? Mas deixou um legado com vários livros publicados e artigos. Ele sempre foi, além de ser escritor, era professor, e um pesquisador, ele que ajudou a disseminar e a evoluir o pensamento da administração. Então esse cara aqui é super importante, Peter Drucker, ok? Beleza. Então o Peter Drucker, ele falava o seguinte, ele falava que a administração é um processo operacional composto por funções, tá? Como planejamento, organização, direção e controle. Então essa é uma frase do Peter Drucker, que ele dá um conceito sobre administração, sobre gestão. Eduardo, mas por que você está falando isso? O que é isso tão importante? Primeira coisa, por exemplo, eu quero separar a primeira parte quando o Peter Drucker fala o seguinte, que a administração é um processo operacional. Tudo que é um processo operacional, ele está falando que é o seguinte, é um hábito de você ir lá e tirar a bunda da cadeira e fazer, meu querido. Você tem que ir lá e fazer. Você tem que parar de ter preguiça e fazer, ok? Tá? Poxa, Eduardo, mas às vezes eu tô muito ocupado, eu corto cabelo e tudo. Beleza, mas, por exemplo, se você estiver aí com 100% do seu tempo, toda hora atendendo, beleza, fala assim, realmente você tem que contratar mais barbeiros, contrata outras pessoas aí, porque você está com a agenda muito lotada, mas você tem que começar a ir para a parte de administração, a parte de gestão, de gerenciamento da sua barbearia. Mas se você está começando agora, muito provavelmente você não está com a agenda toda hora lotada. Então o que você está fazendo no seu horário livre, no seu tempo livre? Você está fazendo o quê? Tá jogando videogame ali no celular? Bacana, batendo papo com um amigo, tomando um tererê, você não está aplicando a administração. A administração é um processo, o Peter Drucker já falava, é um processo operacional,
que quer dizer operacional, Eduardo? Eu tirar minha bunda da cadeira e fazer, tá? Eu ir fazer, porque muita gente acha que a administração é você sentar no sofá e ficar no computador aqui, ó, só isso, né? É bem simples lá no computador, vai vir todas as informações, tá? Tudo vai cair no seu colo ali, certo? Não é assim, pessoal, tá? Não é assim. A gestão, a administração, ele é um processo que demanda o quê? Ó, suor, você ir buscar as coisas, você ir atrás das coisas, você se movimentar. É uma parte operacional, tá? E ele depende das seguintes questões. Peter Drucker fala o seguinte, a administração ela é operacional e ele é composto por funções. O que seria uma função, né? Uma função a característica de fazer algo, né? É quando você se propõe a fazer algo, ok? Tá? Operacional você vai lá e bota a mão na massa, opera, mas você tem a função. Por exemplo, tá? Um jogador, um zagueiro, qual que é a função dele? Defender, tá? Um lateral, apoiar, né, na lateral, ele fica mais nas laterais do campo e a função dele o quê? Tanto apoiar a defesa como o ataque também, beleza? Beleza. Qual que é a função do atacante? Tá? O atacante, a função dele é fazer gol. Tá? A parte operacional deles é o quê? Jogar pelo time. É futebol, joga futebol. Só que cada um tem a sua função. Então, dentro da administração, a gente fala assim, a administração é você participar, né? Ralar, ir atrás das coisas. Mas tem as funções. Tá? Não é você só ir igual uma barata tonta para um lado e para o outro. Não, você tem as funções. E quais seriam essas funções? Tá? A primeira função seria o quê? Planejar, organizar, controlar e direcionar. Então seria planejamento, controle, organização e direção. Esses são 4 pontos, são super importantes dentro da gestão e você tem que ter dentro da sua barbearia. E a precificação vai te auxiliar a isso. A precificação vai bem de encontro a isso, meu querido. É você começar a ter o hábito ou ter essas 4 funções, certo? O hábito de praticar essas 4 funções. Tanto que a gente fala, administração, você vai ter que abordar esses 4 pontos que são do Peter Drucker, ok? Que é gestão. Tá? Não tem como você descobrir o preço da sua barbearia, se está correto, verificar, tá? Se você não aplicar o que? Um processo, ele é um processo, é operacional, é você tirar a bunda da cadeira e ir atrás dos dados, tá? Você planejar, você direcionar, você controlar isso, tá? E organizar, para você saber se o seu preço está correto ou não. Então, a gestão ela é super importante para você que está começando dentro da barbearia. O pessoal, às vezes, o que eles fazem? Assim, você bem realista com você, bem realista mesmo. Às vezes o pessoal pinta, né, o ramo de barbearia como, porra, só você trabalha algumas horas, corta um monte de cabelo e ganha um monte de dinheiro. Pessoal, eu sempre falo, eu trago aqui para vocês a realidade. Tá? Eu estou aqui dentro da minha barbearia, graças a Deus tenho meus clientes, estou atendendo. Quando não estou atendendo, estou no dia de domingo aqui, ó, gravando para vocês, tá? Ah, Eduardo, por que você faz isso? Poxa, porque eu tenho outros dias, eu estou atendendo, eu tenho clientes, assim como vocês, bacana? E meu tempo livre, eu tenho à noite, eu dou aula, eu sou professor de administração, então à noite eu dou aula e final de semana eu estou aqui gravando. Todos esses vídeos que você vê aí é final de semana. Às vezes eu estou aqui, venho ou sábado à noite ou domingo de manhã, domingo de dia, eu uso para usar esses vídeos para você ter informação. Bacana? É isso que eu faço com o meu tempo. Tá? Eu organizo o meu tempo. A administração, estudar administração e principalmente estar ensinando ali, estar sempre em contato com os alunos, me proporcionou o quê? Essas habilidades que vieram, não foi da noite para o dia, é o hábito. Na verdade, essas habilidades são hábito. Tá? Eu sempre falo assim, não é fácil, o começo sempre é mais difícil. Tá? No começo é como se você estivesse empurrando um trem. Imagina um trem parado, né? Você está empurrando aquilo ali e você faz uma grande força para aquilo pegar, né? Até pegar a velocidade e aquilo ali se tornar, aquele trem começar a ficar mais leve, porque começa a pegar velocidade. Então administrar é isso. Para as barbearias também são isso. Quando você está iniciando, no começo é muito difícil, nem todo mundo vai na sua barbearia, né? Muitos dos seus amigos às vezes não vai cortar cabelo com você no início ali, porque tu não tem ainda, as coisas estão muito devagar. Você faz um tremendo esforço
até a coisa começar a andar e a evoluir. Isso é bacana, ok? Então a gente aprende o quê? Que no começo as coisas são difíceis mesmo. E aprender a administrar também é difícil no começo. Você não vai... o pessoal, muita gente fala assim, vou abrir a barbearia e vou rachar de ganhar dinheiro desde o começo. Poxa, pessoal, isso pode acontecer? Pode. Isso é a regra? Não, não é a regra, meu amigo, não é a regra, tá? A regra, eu até tenho outro vídeo aqui que eu falo para vocês, por exemplo, quanto que um barbeiro ganha, né? Você vai ver que a regra é bem longe do que às vezes o pessoal vende para você. Não, faça um curso aí, não, faça 1, 2, 3, faça 10 cursos e você vai estar ganhando, rachando de ganhar dinheiro. Não é bem por aí, tá? E uma das coisas que eu bato muito em cima aí é a questão da parte, que igual eu falei para vocês, que é muito importante para o barbeiro, é a parte técnica e a parte, né, gerencial, a parte comportamental. Então essas duas partes são muito importantes. Só que eu vejo que o pessoal acha que se você fazer só a parte técnica, você vai ganhar 5 mil, 4 mil, 10 mil. Não é isso, tá? Não é isso. Não é somente isso. O cara que corta o cabelo com você, com certeza ele não corta somente por causa do seu corte. O seu corte bacana. Cortar bem é o mínimo, tá? Então, por exemplo, o corte é uma das coisas que levaram o seu cliente até você, mas não é o que vai te garantir que ele permaneça com você. Não é somente o corte, tá? Até mesmo porque o corte, assim como o Peter Drucker fala da administração, né? Que a administração é a parte operacional, o corte é operacional, velho. O corte é treino, tá? O corte é treino, bacana? Tá? Se você treinar, vou falar uma coisa para vocês assim, dar um exemplo assim, bem simples, tá? Por exemplo, eu corro 5 km, às vezes corro até 10 km e eu consigo correr uma maratona de 10 km, 5 km, mesmo que você for uma pessoa que você não corra, vamos supor que você não corra, tá? Eu corro lá 5 km e você não corre 5 km, você nunca correu, Eduardo, eu nunca corri. Se você começar a treinar, meu amigo, treinar, certo? Treinar, ir lá, né? No começo vai ser difícil, mas se você começar a treinar, você vai correr 5 km, você vai correr 10 km, tá? É treino, é operação, é treino, tudo é treino. Então, cortar cabelo é treino, tá? É treino. Eduardo, mas aquela pessoa ali, ela tem dom. Beleza, às vezes tem uns caras ali que cortam realmente, desde o começo eles já pegam, tem uma certa facilidade e realmente cortam muito bem. Mas isso quer dizer que eles vão ganhar 10 mil, 20 mil e você não? Não é por aí, meu amigo, ok? Tá? Tudo é treino, ok? Tem pessoas, eu falo o seguinte, ó, aí a gente vai entrar numa questão polêmica aqui, né? Porque tem pessoas que falam o seguinte, quem que é melhor jogador, Messi ou Cristiano Ronaldo? Bacana? Um, talento. O outro, esforço. Quem que é melhor? Às vezes vai ter pessoas que falam assim, Eduardo, o Messi é o melhor para mim. E outros falam assim, Eduardo, o Cristiano Ronaldo é o melhor para mim. Pô, ambos ganharam várias vezes de melhor do mundo e cada um teve a sua época ali e os dois são ótimos, tá? Então aquele cara que tem talento, às vezes você, que fala assim, pô, Eduardo, eu comecei, não sou tão bom assim, mas você é dedicado, você treina e você, às vezes, você vai ficar até melhor que aquele cara. Bacana, tá? Então por quê? Porque treino é operacional, corta cabelo é operacional. Então a gente não pode achar que corta cabelo bem vai fazer você se destacar tanto assim no mercado, ok? Tá? Aquilo ali é uma parte. Bacana? É uma parte. Mas você que é empreendedor, principalmente você aí que tá querendo abrir a sua barbearia, ou você que tem a sua barbearia, você trabalha aí, meu amigo, você não pode se prender somente à parte técnica, ok? A parte técnica somente isso não vai te trazer, na verdade, um crescimento, um desenvolvimento da sua barbearia, lucro para a sua barbearia. Você vai precisar de outras áreas. Tá? Até você, né, por exemplo, Eduardo, eu não tenho barbearia e eu trabalho na barbearia de um colega meu aqui, eu trabalho em outras barbearias. Até para você. Eduardo, mas eu vou precisar de gestão? Bom, você vai precisar de gestão com as suas finanças pessoais. Isso você vai precisar. Porque não adianta você ganhar 10 mil e gastar 11. Né? Não adianta você ganhar 6 mil e gastar 7. Ok? Compensa mais você ganhar 3 mil e gastar 2. Esse cara é muito mais rico do cara que ganha 10 mil e gasta 11. Ok? Então, mesmo esse cara que trabalha só com barbeiro, eu sou barbeiro, Eduardo, eu não sou dono, só sou barbeiro, ok? Eu utilizo outras
né? Ou outras ferramentas que não são só técnicas? Sim, certo? Porque você tem a parte do atendimento. Não é o barbeiro que vai ter mais clientes dentro da sua barbearia, né? Tá? Ah, o cara que melhor corta tecnicamente, tá? Não é ele que vai ter talvez mais clientes, ok? Tá? Então tem outras habilidades que não dependem somente da técnica, tá? E voltando ali à questão da gestão, a gestão ela é operacional, ela é técnica, ela é você o que? Partir para a ação. Tá? E ela se pontua nesses 4 pontos que eu falei para vocês: planejamento, organização, direção e controle. Tá? E isso tem tudo a ver, sabe com o quê? Com a precificação. É você saber quanto você deve cobrar corretamente o seu serviço. Poxa, Eduardo, mas você falou do Peter Drucker, que ele fala dessas 4 funções dentro da administração da minha barbearia, que eu tenho que me atentar com o planejamento, com a direção, com a organização e com o controle, mas que a precificação? A precificação é só um número, é só saber, por exemplo, o preço é uma quantidade, é um valor do meu serviço. O que isso vai me auxiliar com a questão da gestão, né? Que isso vai me auxiliar dentro da minha barbearia? Vamos lá, meu amigo. Então, primeira coisa, certo? Para você identificar o preço correto do seu produto aí, do seu serviço, no caso da sua barbearia, do seu corte, certo? Tá? Então, vou dar um primeiro ponto que você deve ter dentro da sua barbearia. Até a gente tem aqui, hoje não tem vaga aberta, tá, pessoal? Mas futuramente tem vaga aberta, que é com relação ao curso de precificação, ok? Temos aqui que a gente tem um curso de precificação, já temos uma turma que está quase finalizando o curso ali, bacana. Mas eu quero falar hoje o preço, você precificar corretamente, vai te proporcionar de diferencial na sua barbearia. Então, olha só, você precificar corretamente o seu serviço, certo? O primeiro ponto que eu quero falar para você é a questão do controle. Para você precificar corretamente o seu serviço, uma das coisas que a gente já pega desde o início é se você tem controle. Tá? Controle. O que é controle, Eduardo? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples para você. Você sabe quantas horas você trabalha por dia? Tá? E dessas horas, quanto realmente você está trabalhando? Quanto tempo você está atendendo e quanto tempo você está parado? Você sabe disso? Ah, eu não sei. Então você tem que saber, você tem que buscar saber. Tá? Você vai ter que levantar a bunda da cadeira, meu amigo, e vai ter que pegar um papelzinho lá e calcular, e saber, e anotar. Tá? Você sabe quantos cortes você faz por dia? Quantas barbas você faz por dia? Desses cortes, quantos são social? Quantos são degradê? Certo? Você sabe? Ah, eu não sei. Então, primeira coisa, na precificação você tem que saber isso. Então você tem que começar a ter controle. Você tem que começar a anotar as coisas. Você vai ter que ter controle. Você vai ser obrigado a ter controle. Porque senão você não vai conseguir precificar correto. Tá? Então tem alguns pontos que a gente pede ali dentro da precificação correta que é exigido para você fazer o cálculo. Não é simplesmente, às vezes a gente fala, metodologia da precificação. Aí você vai lá, bota no Google, lá no YouTube, como precificar. Aí o cara vai lá e te dá uma fórmula. Precificação é custo total vezes o markup, não sei o que. Tá? Aí você fala, então beleza, é só isso aqui. Tá? Mas para chegar naqueles itens, para você fazer o cálculo, tá? Você tem que ter várias outras etapas. Bacana? Tem várias outras etapas que compõem. Não é tão simples, não é chegar e tô a fórmula, só jogar na fórmula. Não é só isso. Você tem aí e nesse processo de você captar todas essas informações no decorrer do tempo ali para você chegar a fazer o cálculo correto, isso vai te criar o hábito da gestão. Por isso que é importante a precificação. Vai começar a plantar aquela sementinha da gestão. Você fala, tem que começar a controlar as coisas. Eu tenho que ter controle, eu tenho que ter outra visão. Você tem que ter outra visão com relação à sua barbearia. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas é ter controle, que é o Peter Drucker que fala. Lembra que o Peter Drucker fala que uma das funções da administração é o controle? É o controle. Então, a primeira coisa, você tem que ter controle, tá? Você tem que saber, controle que eu falo é você anotar, você ter, por exemplo, se eu falar para você, quantos clientes você atendeu esse mês? Quantos cortes você fez esse mês? Você sabe? Não é chutar. Controle, por exemplo, controle não é chutar, é você saber exatamente. Eduardo, eu fiz 120 cortes esse mês. 121, 122,
123. É exato. Controle é exato. Não é aproximar, chutar. Ah, quando o cara começa, eu pergunto, às vezes, converso com alguns barbeiros e falo assim, Peixe, meu parceiro, vamos lá. A gente tá lá no curso e fala assim, pô, quantos cortes você executou esse mês? Ele fala assim, eu acho que deu uns 40, 50. E eu acho que o cara tá chutando, ele tá chutando. Em gestão você não pode chutar, pessoal. Controle é exato, a matemática é exata. Então, por exemplo, controle é exato, é você saber exatamente quanto que você atendeu, quantos clientes você atendeu. Então, para você fazer a precificação correta, você tem que ter o quê? Controle. Uma das primeiras coisas que você tem que ter controle. Ó, como é que é? Gestão ligado à precificação. Tá? E a precificação ligado à gestão. Então você tem que ter o controle. Primeira coisa é ter o controle. Você tem que ter o controle. Tá? E a segunda, Eduardo? A segunda coisa é organizar. Você tem que organizar. Tá? Não é só ter controle, não é só anotar. Depois que você anotar, tem aquele monte de número lá, você tem que fazer o quê? Tem que organizar eles. Tem que organizar. Poxa, eu atendi, Eduardo, aí 150 clientes. Tá, beleza. Agora eu quero saber quantas barbas foi, quantos foram sobrancelhas, quanto foi o degradê, quanto foi química. Qual semana, por exemplo, há um pico maior de cliente, né? Aonde você tem? Eu atendo de segunda, Eduardo, de segunda a sábado. Tá, segunda você atendeu quanto? Tá, terça você atendeu quanto? Quarta, né? Existe, né? Está tendo um aumento? Qual dia que tem mais? Então, além de controle, você tem que organizar. Eu quero saber quantas sobrancelhas você fez, quantas barbas você fez, quantos cortes você fez. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma aluna nossa do curso, a partir do momento que ela aplicou o método, e ela verificou que é o seguinte, ela verificou que 80% do serviço delas de barbearia é corte. 80% é corte. 11% dela, 11% é barba. Só 11%. E daí, 8,5%, 9% dela, 9% é sobrancelha. Olha só. Então, por exemplo, adianta ela ficar fazendo promoção de barba, sendo que barba dela é 11%? Adianta ela fazer uma grande promoção de sobrancelha? Aonde está o cliente dela? Olha como é que o controle e a organização dela viu, qual que é o principal cliente dela? O principal cliente dela consome o quê? Corte de cabelo. Aí ela vai saber o seguinte, qual é o tipo de corte que mais sai? No caso dela, desses cortes eu faço corte, só que ela faz corte social, ela faz corte degradê, faz o corte navalhado. Desses três, qual que é o que mais sai? Tá vendo? Que daí você vai ter uma aceitação, ao seu público, você começa a enxergar, olha só a importância de você precificar correto no seu serviço. Aí você vai ter controle, você vai organizar, você vai começar a enxergar, tá? Quais os pontos que você pode estar melhorando, o que seu cliente está mais consumindo de você. E aí a gente entra no terceiro ponto, tá, pessoal? Terceiro ponto da administração que o Peter Drucker fala, que é a direção. Lembra? Falei do controle, falei da organização e agora a direção. Porque agora você controlou quais são todos os seus dados, né? Quantos cortes que você tem, tudo, quantas barbas, e você começa a organizar, você começa a ver, aonde que eu tenho mais cliente? Aí no final de semana, onde que eu tenho menos cliente? Durante a segunda e a terça, por exemplo, nessa nossa mentoranda, ela fez o curso, ok? Ela verificou que é o seguinte, que na segunda e na terça, a clientela dela é muito baixa, começa a subir na quarta e a quinta, sexta e sábado é onde que ela mais ganha dinheiro, certo? Então ela pode, ela começa a ter como ela organizou, ela começa a ter uma direção, ela começa a fala, eu começo a ver que na sexta e no sábado eu posso, né, eu tenho mais cliente, no resto eu fico muito ocioso. Eu comecei a ver que meu carro-chefe, aonde que eu ganho mais dinheiro é no corte, eu tenho que me atentar com os custos do corte, certo? Tá? Barba e sobrancelha eu faço muito pouco. Eu posso aumentar, não quer dizer que você não pode aumentar, você pode aumentar, mas por exemplo, onde que é o seu carro-chefe? Aonde que entra, né, mais dinheiro para ela? É no corte. Você começa a ter a direção, ok? Começa a ter a direção do seu negócio. Você está vendo para onde o seu negócio está indo. Igual ela conseguiu identificar que o negócio dela é muito mais corte do que barba. Tá?
ok? Então, olha só como que você tem no método, você aplicando o método de precificação correto, você começa a ter a gestão, a administração envolvida dentro do seu negócio. Você começa a ter os hábitos, né, que o Peter Drucker fala, a parte operacional, você buscar ali, ó, ter o hábito de gerenciamento do seu negócio. Tá? E por fim, né, o Peter Drucker fala do planejamento. Então, a partir do momento que você teve o controle, né, para você fazer precificação, você tem que ter controle, tem que controlar. Tem que ter os dados, você tem que organizar esses dados, ele vai te dar uma direção, vai te mostrar uma direção, e daí você vai ter o que? Planejamento, você vai conseguir executar o planejamento. Isso é administração, porque daí você vai ver o seu preço e vai falar assim, poxa, esse preço meu aqui está suficiente? Não. Tá, eu posso mexer nele? Posso. Tá. Às vezes, por exemplo, você consegue fazer um planejamento de agora a nossa aluna, ela viu que na segunda e na terça ela tem muito pouco cliente. Ela pode fazer um preço diferenciado. Ela pode fazer, preço aqui na segunda e terça, vou calcular uma forma que eu tenho menos lucro para chamar mais cliente. Só que daí, no final de semana, quinta, sexta, sábado, eu mantenho esse preço para mim ter tal lucro. Tá? E assim ela consegue o quê? Aumentar o volume, ela consegue fazer uma promoção, mas sem levar prejuízo. Por quê? Porque ela está precificando corretamente, ela sabe quanto que ela pode cobrar, e aí ela consegue ver estratégia, consegue ter planejamento, ela consegue planejar. Uma das coisas que a gente viu nessa nossa aluna é o seguinte, que às vezes o custo variável, a comissão no caso dela ali, estava muito alto, estava prejudicando ela. Então aí você já começa a ter informação que você vai ter que alterar, né? Vai ter que tomar outras decisões, vai ter que fazer um replanejamento, ela teve que replanejar, tá? Ou ela diminui ali o custo, né? Ela variável na questão da comissão, ou ela aumenta muito o preço, ela teria que aumentar mais o preço, tá? Para manter aquela comissão e ela ter lucro, ou ela reduz a comissão. Então você começa a ter o que? Tomar as decisões, você começa a planejar, ela começa a ter, ela teve que planejar, o que ela vai fazer? Tomar decisão. Mas por que ela fez isso? Porque ela conseguiu, por meio da precificação, colher informações para ela tomar essa decisão, ela conhecer. Então, quanto de vocês, às vezes, por exemplo, você tem a sua barbearia, mas você não tem esse hábito de controle, você não tem essa organização, você não tem essas informações para você ter uma direção e muitas vezes para você planejar a longo prazo. Por quê? Porque falta essa informação para você. Então, por isso que é importante você ter a parte de gerenciamento, tá? Olha o que a administração pode fazer por você. E você tendo isso, essas informações, tendo esse hábito da administração e a precificação do seu produto correto, você consegue se colocar à frente, bem à frente do mercado. Por quê? Porque você consegue tomar algumas ações que vão trazer os clientes para você. Você consegue formular algumas ideias que vai trazer o cliente para você e você não vai ter prejuízo. Ok? Por quê? Porque a pior coisa é você ter um preço que está errado. É você, por exemplo, verificar que seu preço está errado. Às vezes o cliente olha para mim e fala assim: pô, Eduardo, meu preço bateu aqui certinho, tá tudo ok, tá. Mas, por exemplo, qual que é a sua realidade? Porque dentro do, vou falar que dentro do curso lá, a gente tem a hora da verdade. Porque uma coisa é eu te mostrar, vou te dar um exemplo aqui, bonitinho, beleza, mas a sua realidade está condizente com isso? Aí você tem que botar a mão na massa. Lembra que eu falei que a administração é uma parte operacional, você tem que tirar a bunda da cadeira, literalmente, e ir fazer. Por quê? Dá trabalho, Eduardo, mas é trabalho, não sei o que. É assim mesmo, meu amigo. Eu não estou aqui para falar para você que é facinho. Se fosse facinho, todo mundo fazia, certo? Né? Igual, por exemplo, a gente teve o curso, né? O pessoal fez, quem fez o curso, nem muita gente não quis fazer o curso. Tem muita gente que fala assim, não, vou continuar assim mesmo, tá dando certo. O cara não quer saber, porque dá trabalho. Não é somente você comprar o curso lá que vai cair uma luz, né, que vai te iluminar e você vai saber de tudo. Não é isso, não é por aí. Você tem que fazer. O curso inteiro ele é baseado no quê? Na mão na massa, certo? Você sai, eu vou lá, eu te explico, falo, agora você vai fazer. Agora você vai fazer e vai ver qual foi o seu resultado. E a gente vai debater, a gente vai conversar. Você vai tirar a sua dúvida, mas você vai ter que fazer. Por quê? Porque a minha parte, o máximo que eu posso fazer por você é só te informar. Okay? E a administração é o quê? O que o Peter Drucker fala? Ele é operacional. Operação é você ir, é você tirar a bunda da cadeira. Tá? Ele fala numa linguagem mais bonita, né? A administração, né, é um processo operacional. O que ele quer dizer isso, Eduardo? O que quer dizer?
Administração é você tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa, tá, infeliz? Não é você ficar olhando o celular, olhando o vídeo, achando que isso aqui vai resolver todos os seus problemas. Negativo, não vai resolver nada, tá? Aqui eu tô te dando uma informação. Às vezes você vai assistir o vídeo e fala assim, pô, Eduardo, gostei das dicas, tudo, mas não vou fazer porra nenhuma, não. Vou ficar aqui mesmo, certo? Não vou fazer não, tô com preguiça. E depois, amanhã ou depois, você vai continuar reclamando. Ah, minha barbearia não tá dando certo, tá difícil as coisas, a economia, não sei o quê, e continuar reclamando. Você pode fazer isso. Ou você pode assistir esse vídeo e te dar um, né, aquele styling, né? Aquele insight que a gente fala. Porra, velho, é verdade, eu tenho que começar a organizar a minha barbearia, eu tenho que começar a controlar, a ter esses dados. Porque isso tudo, pessoal, você pode fazer, meu. Tá? Eu não sou nenhum gênio, velho. Às vezes o cara fala assim, pô, Eduardo, mas mas pra você é fácil, você dá aula, né, não sei o que pra você, mas não é fácil, é difícil, assim como é difícil pra mim, é difícil pra você, certo? Tá? A diferença é o seguinte, é que às vezes eu vou ter um pouco mais de informação, tá? E eu já sei, como eu já passei por isso, eu já sei que é difícil, só que eu sei também que é possível. E, Eduardo, mas é porque você é professor? Não é porque eu sou professor não, velho. Você vai ter vários exemplos de cara que nem fizeram a faculdade e são empreendedores, mas é que eles viraram a chave e tiraram literalmente a bunda da cadeira e foram fazer. É essa a diferença deles. Tá? Eles só eles precisaram fazer a faculdade. Ah, eu fiz a faculdade? Beleza, eu fiz a faculdade, eu dou aula, tranquilo, tá? Mas não é isso que vai fazer o diferencial, tá? Não é só isso, é você correr atrás da informação. E daí a informação hoje, eu vou falar para vocês, ela é livre. Você pode, se quiser ler um livro, você pode se aprofundar. Você não precisa ter, né, um diploma porque, pessoal, vou falar uma coisa para vocês, é o seguinte, ó. Não adianta você ter um diploma e estiver guardadinho, parado. É igual quando você fez um curso de barbearia. Muitos de vocês aí ganharam diploma, tá? Aí tinha cara que chegava e pendurava o diploma. Falava assim, tem um diploma aqui. Mas atendia igual o nariz dele, não dava, né, não era mal educado. Cortava com mal vontade, cortava mal pra caramba. O que adianta você ter? Então, o diploma, ele só vai te trazer o cliente, mas o que vai provar o real valor mesmo é o seu trabalho, o seu dia a dia. Então, por exemplo, você ter uma faculdade vai te ajudar? Pode te ajudar se você colocar em prática. Se você não colocar em prática, ela vai te deixar no mesmo nível daquele que nunca fez faculdade. Entendeu? Por quê? Você não está fazendo nada. Tá? Igual ele, não está fazendo nada. Então, por exemplo, a informação aqui, eu falo sempre falo para os alunos, né? Opa, agora gaguejou de vez, né? Nossa senhora. Vamos lá. Eu sempre falo para os alunos o seguinte, não adianta você ter essa informação aqui, que informação hoje todo mundo tem um monte. Vocês devem receber uma enxurrada de informação. Só que se você simplesmente não colocar em prática, não adiantou nada. Por isso que quando eu falo no curso mesmo, o nosso curso todo baseado em você colocar em prática. Você vai lá, tem um material em anexo para você ir lá e fazer. Você tem que ir lá e fazer. Tem que ir lá e fazer. É isso, é mão na massa. Por quê? Então, se o cara não quer fazer, primeiro que ele não vai fazer o curso, ele não vai terminar o curso, certo? Então, não é só assistir. Não é só ter informação, igual aqui vocês. Poxa, você vai ter informação, se você quiser pegar essa informação e falar, pô, foi bacana, vou começar a controlar minhas coisas, a organizar, né, aqui meus dados, tudo, vou começar a ter direção. Eduardo, mas eu faço isso no caderninho. Poxa, velho, pelo menos você faz, certo? Né? Tem gente que fala assim, caderninho é coisa... coisa do século passado, não sei o quê. Por exemplo, enquanto está trabalhando só você ali, às vezes, né, e você não tem você não se capacitou para usar um Excel, para usar um computador, pelo menos está fazendo um caderninho, pelo menos você já está na frente, muito na frente daquele que não usa nada. Entendeu? Então eu não desprezo quem usa um caderninho. Só que acontece, conforme sua barbearia vai crescendo, só o caderninho já não vai comportar mais. Aí você tem que partir o quê? Eduardo, virar aquela, né, a chave e falar assim, poxa, eu preciso de novas habilidades, eu preciso aprender a mexer no Excel, eu preciso ter um sistema. Por isso, até teve um vídeo que a gente fez, que eu falava sobre, por exemplo, não adianta nada você pegar e dar um sistema pro barbeiro, né, que não sabe nem mexer no caderninho, né, que não sabe gerenciar nada, que daí, na verdade, ele vai ter uma Ferrari sem habilitação. O que adianta? Okay? Então, aprender a gerenciar, ter informação, administração,
precificar corretamente seu serviço, que é um dos primeiros pontos mais importantes, tá? Um dos pilares ali para a gestão da sua barbearia. Isso vai te criar, vai te dar o hábito da gestão. Igual eu falei assim, a precificação vai te dar o hábito da gestão, porque você tem que ter controle, vai ter que ter organização, você vai ter uma direção e você vai começar a fazer planejamento. Tá? Então por isso que é super importante você precificar corretamente seu serviço. Você que está começando agora, ou você que já tem a sua barbearia no tempo, pô, parar e falar assim, pô, vou ver se o que eu estou cobrando está certo. Porque para você fazer a precificação não é somente, igual eu falei, jogar na forma. Você vai ter que criar toda essa parte operacional, né? Ir atrás do controle, da organização, para você ter uma direção para saber se seu preço está correto ou não, para aí você fazer um planejamento. Você vai aprender já a plantar a sementinha ali da gestão dentro da sua barbearia. Bacana? Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal, tá? E qualquer dúvida, pode deixar seu comentário aí, estaremos respondendo. Segue a gente aí no Instagram, também estamos no TikTok também, Edu Barber Fitness, também está lá no TikTok. Só não faço dancinha, tá? Mas tá lá no TikTok lá, beleza? A gente está sempre postando algumas informações, alguns conteúdos, espero que esteja ajudando vocês aí. Se estiver ajudando, né, deixa seu like aí, igual eu pedi no começo do vídeo. Vai lá, pode perguntar, tenho o maior prazer de responder vocês. Eu acredito muito, é o que eu sempre falo, eu acredito, tá? Eu acredito que a única forma de você mudar, na verdade, a realidade das pessoas, né? Igual quando eu falo, a grande realidade da maioria dos barbeiros é o cara que trabalha às vezes um ou dois ali, é familiar, a barbearia pequenininha no bairro. A única forma de eu mudar o cenário desse cara é dando educação para ele, é dando informação para ele, é capacitando ele, tá? Não adianta nada, capacitando ele como ser humano todo, não só a parte técnica. Eu acho que a parte técnica é importante, a gente teve um grande avanço dentro da barbearia na parte técnica, mas na parte humana a gente ainda tem que melhorar muito. Por quê? Porque infelizmente nosso país ele carece bastante da parte educacional. Muitos de vocês aí que é barbeiro não teve oportunidade de aprender, de ter uma educação bacana. Eu mesmo falo assim, ó, eu sou um exemplo disso, tá? Eu parei de estudar na 7ª série, voltei a estudar, já tinha 17 anos já. Tá? Eu estava com 17, quase 18 anos, quando eu voltei a estudar. O que eu fui fazer? Fui fazer ensino supletivo à noite, depois eu fiz aquele, a gente fala, educação para jovens e adultos lá, cerveja, né? Depois fui fazer curso técnico, fui fazer uma faculdade e eu pelejei, sofri muito. Por quê? Porque minha base, fiquei muito tempo parado, sempre estudei em escola pública, tá? Então eu posso falar com autonomia que eu sei o que acontece na escola pública em todos esses anos aí. Eu já sou eu não sou mais um menino, né? Já tenho 4 décadas, já tenho 40 anos, então eu sei que da onde que eu vim quando eu era moleque, até hoje, como eu dou aula, tenho contato com o professor, eu sei como é que tá as coisas, sei quais as dificuldades e eu sei quais as barreiras. Também eu dou aula na faculdade hoje e eu vejo as dificuldades dos alunos que chegam na faculdade. Tá? Então se você hoje não tem uma faculdade, eu sei que às vezes você vai falar assim, pô Eduardo, meu ensino não foi daquele jeito, bacana, eu concordo contigo, eu sei que você passou, eu sei que o ensino talvez você não teve aquele ensino, né, com a boa qualidade que você merecia, mas isso não te impede nada de correr atrás hoje, não me impediu de correr atrás na minha época. Okay? Tá? Eu tive muitas dificuldades, mas não me impediu de correr atrás, não me impede de correr atrás até hoje. Bacana? Então depende do quê? Depende de você virar essa chave, falar assim, ó, eu vou correr atrás, eu quero essa informação. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. É igual eu falei, é como você empurrar, tentar dar velocidade para um trem que está parado. No começo é difícil, mas depois vai pegar a velocidade e as coisas vão andando. Eu tenho certeza disso. Tá? Então o empreendedorismo, eu acho que ele ajuda demais, muito mesmo, muda a vida das pessoas. Okay? E hoje, dentro da barbearia, que é o ramo que eu amo, que eu estou hoje, né, que é o ramo da beleza masculina, você que é empreendedor, eu acho que nós podemos ter um salto de qualidade das barbearias, um salto de qualidade do profissional barbeiro, não só do profissional barbeiro, mas do empreendedor barbeiro, certo? Se ele também ter essa visão que ele melhora também a parte educacional dele, não só a parte técnica. Tranquilo? Um forte abraço